Resenha. Oferecimento. Nova Opção Turismo. 17 anos de experiência e credibilidade. Resenha. 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 Salve, salve, galera! Começando o nosso resenha de hoje aqui pela TV Sol Comunidade. E hoje nós vamos bater um papo com o Edilson Amorim, que é presidente da ONG Akende, e vamos falar principalmente desse dia de hoje, que é considerado o Dia contra a Homofobia, principalmente aqui no Brasil, essa data é muito conhecida. E o Edilson, que é dessa ONG que combate principalmente a homofobia e luta pelos direitos da diversidade sexual, né? A gente vai falar um pouco sobre esse assunto. E seja bem-vindo ao nosso programa, Edilson. Agradeço o convite e a oportunidade de trazer para todo o público um conhecimento, uma reflexão, uma discussão sobre esse tema, né? Aparentemente tão atual e tão antigo ao mesmo tempo. Tão retrógrado ao mesmo tempo, né, Edilson? Seja bem-vindo, é um prazer estar te recebendo aqui para falar desse assunto, do qual eu também acho que é um absurdo. Acho que a questão acho que a liberdade de expressão, acima de tudo, é fundamental. E acho que toda pessoa tem direito a fazer o que ela quer. Ela tem direito de ter a religião dela, a opção sexual dela, sem nenhum tipo de preconceito. Eu acho que o preconceito é uma das coisas que faz a gente caminhar para trás, ao invés de caminhar para frente, rumo à civilização que a gente tanto busca, né? E é incrível falar, né, Edilson, mas esse assunto, por mais que muita gente ache absurdo, por mais que nós da mídia, artistas, intelectuais falem que contra esse tipo de atitude, a gente vê todo dia isso crescendo, né? E principalmente o que é pior, quando a coisa parte para agressões físicas, quando sai até do campo. A agressão moral já é horrível, mas quando parte para agressão física é pior ainda. E é algo que a gente vê sempre muita notícia sobre isso e muitos casos ocorrendo, né? A questão homofóbica, quando eu citei que algo parece tão novo e tão retrógrado, ela é ao mesmo tempo ruim, mas quando o tema vem à tona também é algo positivo, né? Temos assuntos que nós não tratamos hoje porque parece que não há necessidade, porque passou a sua época, né? Hoje não vai se discutir sobre a mulher votar, né? Ou sobre o que uma mulher deve vestir, ou hoje não se vai discutir se o homem deve ou não usar um brinco, né? E então, para cada momento histórico há as suas particularidades, o seu momento de luta. E nesses últimos tempos, a questão da homofobia e o próprio bullying, né? As pessoas de mais idade falam assim, bullying sempre teve e eu não morri por isso. Mas poderíamos ter vivido sem, né? E a comunidade LGBT, assim como as outras pessoas, ela sofre violências particulares, né? A violência da homofobia que atinge diretamente a comunidade LGBT, como outras violências, né? Que estão, de uma certa forma, fere também a dignidade das pessoas. A violência contra a mulher, ou a violência contra o negro, a violência contra a criança, a violência social, né, que tira das pessoas o direito, a dignidade, do poder aquisitivo. Sim. Então são várias as violências que nós temos na sociedade. Não vamos terminar com todas ao mesmo tempo, mas para cada momento é necessário caminhar um pouquinho mais para frente. E essa sociedade, ela deve a cada vez mais ser mais civilizada e que as pessoas possam viver mais dignamente. E nós estamos aí, o grupo Akende, como tantos outros grupos, né? Uma ONG que tem essa visão de que as coisas estão, mas não precisam ser o tempo todo desse modo. Como é que surgiu a Akende? A Akende, ela surge de uma forma natural, né? Na verdade, um projeto de um
pequeno grupo de pessoas a partir de 2006, quando então estourava na nossa região as paradas gays de São Paulo, né? E aí um pequeno grupo de amigos, eu, mais uns 2 amigos, eu não muito na época, né? Mas tinha 2 amigos meus que costumavam ir na parada de São Paulo, né? E tinham essa vontade de fazer uma parada gay em Indaiatuba. Isso em 2006, né? O Jefferson Bert, né, e o Wellington Ribeiro foram numa parada e voltaram com toda a empolgação de que tivesse um evento, uma situação, algo próximo disso aqui em Indaiatuba. E aí me compartilharam comigo, né, essa vontade de fazer essa parada aqui em Indaiatuba. Isso ainda em 2006. E aí em 2007 eu comecei junto com eles participar de algumas paradas em São Paulo e na região, Campinas, Sorocaba, Piracicaba. E ficamos então não indo na parada como outras pessoas iriam para ver ou se divertir, mas para observar como funcionava, o que era, as suas estruturas, as suas falas, as questões políticas, né? O que de educacional poderia ter naqueles eventos. Isso foi 2007, 2008, né? E o grupo foi crescendo das pessoas que tinham essa intenção. Então, em 2009, inclusive, nós chegamos assim a quase de boca em boca divulgar. Esse ano vai ter a parada gay de Indaiatuba, né? Então, o Wellington Ribeiro, né, e o Jefferson Bert eram assim, mais fervorosos que ela houvesse. E eu sou professor, né, de filosofia, já agora em 2012 eu faço 20 anos como professor de filosofia, e eu tinha assim mais os lados filosóficos da questão, né? Onde isso quer ir, o que quer dizer, qual a discussão. De não ser simplesmente um evento de festa, de celebração. Qual e a sim... reflexão, Sim. Não como uma parada em si que seria importante. Então, aos poucos, nós também fomos amadurecendo essa ideia e pensamos na Semana de Luta pelos Direitos Humanos e respeito à diversidade sexual. Isso, então, ficou um projeto para 2010. Em 2009 não deu ainda a primeira parada. E no dia 24 de janeiro de 2010, tivemos uma reunião com um pequeno grupo, né? E nesse grupo nós entendemos que em 2010 seria o ano que aconteceria essa Semana de Luta pelos Direitos Humanos e respeito à diversidade sexual. E elaboramos então essa semana com algumas atividades que envolvessem todos os aspectos humanos, né? Então nós pensamos em palestras sobre questão envolvendo a educação. Como naquele ano era o primeiro ano de direitos humanos, fizemos como nosso lema, nem menos nem mais, direitos iguais. E nossa intenção primeira era esclarecer sobre o porquê do universo LGBT, falando sobre preconceitos, falando sobre orientação sexual. Então fizemos palestras na área da saúde, na área da educação, fizemos eventos culturais, fizemos gincanas, isso durante toda a semana. Tivemos o cinema, com mostras de cinema temático, e no domingo encerramos a atividade com a parada. Nós tínhamos elaborado uma parada numa expectativa para 1.000 pessoas a 1.500 pessoas, né? Agora, com um trabalho sério de divulgação, visitando toda a região, ainda que a nossa parada nós fizemos para setembro. Então, ou seja, visitamos todas as paradas da região e divulgamos a parada para toda a região. E quando chegou, naquele ano caiu no dia 10 de setembro, né? A segunda semana que aconteceria, e aí nós tivemos um público entre 8 e 10 mil pessoas. Nossa, um número grande. Um número muito grande que nos surpreendeu por vários motivos. A parada de Sorocaba e Piracicaba já estavam aí na 4ª, 5ª edição e tinha um público entre 5 e 8 mil pessoas. São cidades bem maiores. Cidades bem maiores. Sorocaba nós temos aí que Piracicaba 1.200.000 pessoas, né? Sorocaba muito próximo disso. Indaiatuba com 200.000 pessoas. Isso na época, né? E tivemos um público de 10 mil, arredondado. A característica principal da parada de Indaiatuba foi o envolvimento da comunidade, né?
Então, toda a comunidade de Indaiatuba, não só a comunidade LGBT, foi fortemente convidada e os temas eram pertinentes não só à comunidade LGBT, mas eram temas que envolviam toda a comunidade. No ano de 2011, né, então o nosso tema já abrangeu a questão, porque foi quando saiu a questão da legalização da união estável. Então, nosso tema já era união estável e direitos humanos num casamento perfeito. E isso atingiu mais a comunidade, porque muita gente já entende união estável só homoafetiva. Sim. Né? Mas a união estável, ela também entra dentro do universo do hétero, né? Do homem e da mulher que unidos há um tempo não casaram-se ainda, mas eles constituem uma família. E dentro da realidade brasileira, talvez muito mais pessoas estejam unidas afetivamente e construindo uma família, um homem e uma mulher com seus filhos, do que exatamente sejam casados, né? Alguns não casam porque não podem, outros não casam por questões religiosas ou questões econômicas, né? Às vezes o casal um é de uma religião, outro de outra, fica aquele impasse, a gente casa em qual igreja? E aí não casa. E às vezes mesmo por opção, né? Tem gente às que vezes decidem, opta, né? não optam por não casar, né? E agora, por curiosidade, e já em 2010, a ONG, né, a Quendi, inclusive tem essa sonoridade, né? Não é muito brasileira, né? Assim, falar a Quendi. A gente lê e fala a Quendi, né? Eu, inclusive, li a primeira vez como então, Quendi. o Aquendi é uma linguagem, uma linguagem praticamente universal, né? Dentro da comunidade gay, digamos assim. É como dizer, é uma linguagem própria da tribo. A Quendi, ela é um termo genérico, ela serve para muitas situações, mas sempre no sentido de que chama a atenção, né? É uma chamada de atenção, veja, olhe, observe, chega aqui, né? Então, eu vejo algo interessante, eu digo a Quendi ali, né? A pessoa olha, né? Eu estou lendo algo interessante, então eu digo para você a Quendi, a Quendi, a Quendi. Então você vem e olha, algo que chama a atenção. Então, e ela significa Associação Queremos Nossos Direitos. Então aí nós temos um trocadilho, né? A Quendi é um trocadilho porque a partir daí dessas letras, então é a Associação Queremos Nossos Direitos. Vou chamar um intervalo rapidinho, Edilson. Na volta eu quero que você me conte um pouco mais de como surgiu, desse surgimento através da parada que vocês fizeram e do que vem por aí, de como é o trabalho, do que vocês têm de projeto, principalmente para tornar esse dia contra a homofobia, que eu acho que é um ápice de alerta, né, sobre essa situação, e do que vocês planejam para o futuro, do que vem por aí, de como vai ser a parada esse ano, se vai acontecer ou não, você já conta pra gente na volta do intervalo, combinado? Tá ok, obrigado. Galera, segura aí, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.